Boa noite, boa noite. Segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Mais uma pauta aí para a gente estar representando nessa minissérie Políticas Sem Partido. E hoje teremos aí a nossa convidada, a professora de Geografia, Silvana Cerqueira. Silvana Cerqueira já está presente. Dudu Vaneirão, quanto tempo, hein, Dudu Vaneirão? Bons anos que nós não nos falamos, hein? Vamos falar aqui sobre a política sem partido. A pauta de hoje, Dudu, será riqueza escondida pelo Brasil e vai falar sobre o Nordeste. Esse povo aí rico, com a mente brilhante, tendo entre as 3 melhores escolas do país, 2 são do Ceará. Vamos falar bastante coisa hoje. E vocês que estão chegando, vamos compreender um pouquinho a riqueza que o Brasil tem e como nós vamos nos tornar um país de primeiro mundo. Isso começa também na nossa mentalidade. A metanoia, mudança de pensamento, de ideias. E com vocês, vem aí Silvana Cerqueira trazendo um pouquinho da sua história, trazendo um pouquinho da sua sabedoria e representando essa pauta de hoje. E vamos aprender bastante com o tema de hoje. Boa noite, Silvana! Olá! Tô, Tudo bem? tô- Deixa eu acertar deixa um eu alinhar pouquinho aqui essa aqui. câmera aqui, que eu tô um pouco escondida. Aí, mais um pouquinho para cima. Peraí, senão quebra aqui o negócio. Oi? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Vocês que estão aí presentes, vocês estão ouvindo bem? Digite 10 aí para nos atualizar. Se está o áudio perfeito. Boa noite, Silvana Cerqueira. O que O que eu botei Brasil é ali, ó? nosso. E essa riqueza que nós vamos falar de hoje, desse Brasil que temos aí minérios, pessoas, né? O que podemos chegar num país primeiro mundo? A mudança de mente. E hoje a Silvana vai nos relatar quem é Silvana Cerqueira. Fabiane Lavinsky, boa noite, seja bem-vindo. Sim, sim, somos ricos, muito ricos. Primeiro porque nós somos um país de dimensões continentais, né? Então, só Então pelo vamos nosso lá. tamanho, só Diga pelo quem é nosso Silvana tamanho, Cerqueira. Boa noite, boa só, noite. Se só pelo apresente, nosso se apresente. eu me chamo, né, Silvana Cerqueira, eu tenho 56 anos e eu tenho inúmeras formações que hoje me proporciona eu discutir por muitas coisas, né? Isso me facilita, porque o conhecimento ele nunca é demais, pelo contrário, né? Ele te dá a chance de você poder ter facilidade de conversar sobre tudo e com todas as pessoas, você não está limitada, né? Então, eu também sou professora de geografia, eu também trabalhei como técnica de enfermagem offshore e marítima por muitos anos, em navios mercantes, em plataformas de petróleo. E exatamente foi esse universo de paisagens distintas que me fez fazer a formação de geografia. Porque hora eu estava num lugar gelado, com neve, outra hora eu estava em um lugar com plantas silvestres, outra hora eu estava num lugar seco, outra hora eu estava num lugar de muita riqueza, né, aquífera, enfim. Então, isso tudo me fez amar a geografia e aí acabei fazendo faculdade de geografia. Exerci muito pouco tempo, mas ela está em mim, porque tudo que eu faço, eu envolvo o homem e o meio. E o que é isso? É a natureza, é a geografia. Ela vai fazer essa interligação entre o homem e o seu habitat, o meio onde ele se instala, onde ele vive. Então, ele tem que ter essa interação, essa conexão e, sobretudo, esse cuidado, né?
de Perfeito. preservar o nosso planeta, o nosso país. Então, isso é fantástico. E o que você pode trazer para nós, essa questão aí da riqueza que temos no Brasil, desde Pedro Álvares Cabral e chegando até na Amazônia, onde que tem a maior concentração de riqueza do planeta? É, de verdade, nós fomos descobertos, né, pelas naus portuguesas e ali eles vieram no propósito maior de expandir o evangelho. E a partir disso, que era um compromisso ali da coroa portuguesa, ele acabou encontrando uma terra muito fértil, que foi o Brasil. E aí eles começaram a explorar. Então, desde aquela época, foi se explorado o que era de mais fácil ser explorado, que eram as madeiras, que eram a biodiversidade, que eram as especiarias, que eram encontradas na natureza, que eram o ouro, as pedras preciosas, porque isso nunca tinha sido explorado. Então, isso estava muito fácil, muito visível, porque era virgem, né, aos olhos do povo nativo que aqui habitavam, né, os nossos ancestrais indígenas. Então, isso foi muito explorado. E as nossas riquezas mais profundas, elas ficaram, até porque nem se tinha a dimensão e o conhecimento do que eles poderiam trazer de benefício e de riqueza. Porque lá no passado, as naus, né, as embarcações eram feitas de madeira. E hoje já se fazem embarcações de ferro, já se fazem de alumínio, já se fazem de outros materiais, que ao longo do desenvolvimento, né, cognitivo e de inteligência humana, a gente foi se desenvolvendo e a partir daí a gente foi se apropriando do conhecimento e do benefício que tais riquezas trariam para nós, né? E essa questão, né, do mundo inteiro ter o olhar para a Amazônia. A Amazônia O que que então, tem é lá dentro porque tão precioso que eles estão com os olhos grandes em cima da nossa Amazônia? a Amazônia, ela não é somente o pulmão do mundo, como de fato é, porque ela tem uma extensão de mata nativa virgem, vamos dizer assim, original, de séculos e séculos, né? Então ali ela tem uma biodiversidade incrível e quando a gente vê pessoas sendo mortas aqui no Brasil, né, sobretudo pesquisadores internacionais, é porque de fato eles estão aqui para olhar o que, que tem, qual é o valor, qual é a importância de tudo aquilo. E aí começa toda essa questão e acaba porque ultimamente a gente viu aí uma questão que houve, né, um assassinato Sim, de uma pessoa de outro país obrigado aqui por. na Amazônia. Então, ela não é somente a riqueza biodiversal, que é as suas riquezas naturais enquanto vegetais, mas, sobretudo, nós temos a bauxita, que ela é a matéria-prima do alumínio. E o alumínio é um produto usado em toda a indústria, em toda a cadeia produtiva, maquinários, bicicletas, panelas, enfim, Sim. tantas coisas são feitas de alumínio. E a base do alumínio é a bauxita. Para você ter uma ideia, nós temos como reserva estimada 3,6 bilhões de toneladas de bauxita. Há muita coisa para ser explorada, por É, isso que os e capitalistas eu dominam as Amazonas. e eu, quando atuava na área da Marinha Mercante, né, enquanto técnica de enfermagem do trabalho e gestora, porque lá eu era gestora também, eu, em navios que chamam graneleiros, né, tem navio container, navio tanque
e navio Graneleiro graneleiro. de grãos. Você exporta grãos. Graneleiro é grãos e, de uma certa forma, é pó, né? Bauxita é pó. Cal, Caulin é pó. Um monte de matérias aí, manganês é pó. Então, assim, é um pó, uma matéria-prima, né? Vamos dizer, Sim. o minério de ferro não é pó, ele é tipo umas bolinhas, assim. E tem de vários tipos, né? Então, é tudo relacionado a grão. Se você leva soja, é grão. Se você leva milho, é grão. Se você leva amendoim, tudo isso é considerado grão. Navio que tem porões são graneleiros. Aí tem os navios tanques, que é para levar suco, ou petróleo, ou óleo diesel, ou outros produtos, né? E tem os navios containeiros, que é para levar containers. Então, eu, enquanto trabalhava na Marinha Mercante, eu levei muita bauxita e muito caulim, que eram matérias-primas justamente que faziam nas siderúrgicas o alumínio. Então, a gente vê que a gente tem 3,6 bilhões de toneladas de bauxita. Ou seja, a gente exporta ainda para muitos países do mundo, pela nossa reserva, pela nossa dimensão continental. Temos o cobre também, em quantidades enormes, o estanho, o ferro. Nós, para você ter uma ideia, o Brasil é a quinta maior reserva com... Deixa eu ver aqui se eu anotei. É a quinta maior reserva do mundo, né? O manganês, nós temos 136 milhões de toneladas de reserva. Tem o nióbio, que o nióbio é a cereja do bolo. E hoje é Nós, enquanto 85% do Banco Itaú, né? Moreira Salles. Não o viu? nióbio, nós temos entre 95% e 98% de toda a reserva do planeta do nióbio. O que tem o Banco Itaú que você 85% do falou? Nióbio já faz parte do Grupo Moreira Salles, que é o dono do Itaú. Né? Essa porcentagem aí é o que o dono, que já é de posse do grupo, que é o dono do Itaú. Então, Ué, ele hoje, já comprou toda essa reserva de nióbio do mundo? sim, Do 85% Brasil? do Brasil é do Moreira Salles, que é o dono do Grupo Itaú. O outro restante, você tem uma grande lá em Araxá, em Minas Gerais, em São João do Del Rey, não sei, não me lembro bem. Tem uma outra grande quantidade também, além do Amazonas. É um produto fantástico, na mão de quem sabe produzir, vai valer dinheiro. Não pode jogar todo esse investimento que nós temos no Brasil na mãos de estrangeiros que querem fazer sucatear, né? Olha, o nióbio, tá balançando aqui. O nióbio, ele é um metal, né? Quando processado, né? Ele, enquanto matéria-prima, ele processado, ele é um material de enorme resistência. Ele é muito resistente, tipo, mais resistente que o ferro. E ele é de uma leveza maior do que o alumínio. Então, você pensa em se fazer um navio de 300 metros de comprimento, que eram os navios que eu trabalhava, 340 metros de comprimento. São navios grandes, navios de 5, 6 porões. Né? Então, imagine esses navios, o peso deles em relação a ferro, que eles são feitos de ferro. Agora, Sim. pense nesses navios feitos de nióbio, que ele é 300 muito mais... vezes mais que o aço e mais leve que uma pena. Exatamente. Então, assim, como faz sentido que 85% da reserva desse minério está na mão de um homem? Fala, não faz sentido. É a maior reserva do planeta. Em torno de 842 milhões de toneladas. Você tem noção do que é 842 milhões de toneladas? Como um homem vai ser dono de uma riqueza dessa? Quanto que ele pagou para o Brasil, que é o dono dessa reserva, para poder se apropriar desse minério? É complicado entender isso, entende? É complicado. Se nós brasileiros, que somos 200 e tantos milhões de pessoas,
temos a sim. nossa riqueza na mão de uma única pessoa? Como assim? Como que se entende isso? É difícil, né? E essa é a política, né? Liberar coisas que de forma que é de todos para únicos, né? Um grupo específico. E detalhe, E o nióbio, ele tem alta capacidade de interesse na indústria aeronáutica, na indústria naval, na indústria automobilística, em todas as áreas de indústria da nossa sociedade, em tudo que a gente precisa, o nióbio ele tem a sua força, né? Sobretudo na indústria espacial. Imagina um foguete que vai para o espaço. Se ele pode ir num minério muito mais leve, né? Eu não sei qual que é o material que é usado hoje nas aeronaves espaciais, mas imagina ele sendo feito pelo nióbio, né? Uma matéria-prima com muito mais dureza aos impactos e com muito mais leveza, ou seja, a facilidade de se ter umas aeronaves aí, carros, enfim, tudo com mais proteção, né? Ou seja, vai ter um choque, mas não vai amassar, porque ele é mais resistente do que a lataria de um carro, né? Ele não vai amassar tanto. Enfim, então, olha o quanto de beleza, de riqueza, de poder que a gente tem. E a gente, poucas pessoas têm acesso a essas informações. A gente tem no níquel, que é o aço inoxidável, mais de 10 milhões de toneladas. E o níquel, ele é usado na indústria da casa, né, dos maquinários, nas próprias matérias de hospitalar, onde eles sofrem alta temperatura para esterilizar material, para esterilizar aqueles equipamentos que fazem cirurgias de dente, cirurgia do corpo, tudo em aço inoxidável. Nós temos mais de 10 milhões de toneladas. O ouro, engraçado que em relação a esses dados, são agências internacionais que têm as informações das nossas reservas, ou seja, nem nós mesmos temos a dimensão da nossa quantidade em reservas, porque nós não temos agências sérias para mensurar todas as nossas riquezas. Nós temos ainda em torno de 50 mil toneladas em ouro, algo que é o bem minério escasso. mais valioso, é o minério mais valioso do mundo, né? Então, no Brasil, nós temos esse estoque. E isso foi um dado medido por uma agência de geologia americana. Ou seja, eles colocam satélites aqui, Sim. estão olhando as nossas reservas, mensurando, espionando tudo, e aí vem, vamos dizer assim, eu sou um grande empreendedor, um grande empresário americano. Eu chego aqui no Brasil e vou comprar 300 mil hectares de terra, onde Uhum. esses 300 mil hectares de terra estão exatamente as reservas de ouro, as reservas de nióbio, as reservas de níquel, as reservas de bauxita, que é o que nós temos de mais precioso, que é a nossa riqueza escondida no nosso solo. Então, como explicar que essa política da polarização de esquerda, direita, esquerda, e não faz o Brasil andar, não faz o Brasil crescer, não faz o Brasil se posicionar, não faz o Brasil avançar em um país altamente rico, que teria que estar ditando as regras na economia internacional. O Brasil não era para estar aqui no terceiro mundo, sendo considerado um país subdesenvolvido. Mas E por quê? Porque falta essa mentalidade de identidade de rico, de país rico, sim. que é o que a gente está vendo isso aí acontecer através de um homem que está super capacitado e habilitado para dirigir o país, porque ele tem esse conhecimento, ele tem pessoas que ajudam a fazer com que o Brasil cresça 4 anos, 40 anos em 4 anos.
Sim. Então, gente, isso é algo muito sério. É a mudança da nossa mente, é a mudança do nosso comportamento, é a nossa mudança, sair da mente escrava, sair desse comportamento subserviente de depender de Bolsa Família, de depender do governo para prosperar. Nós já somos ricos, nós já somos gigantes pela própria natureza, como diz o nosso hino nacional. E a gente não se apropria disso, porque a gente quer que tudo acabe em pizza. A gente quer que o final de semana seja samba, suor e cerveja. E aí a gente não prospera, porque a mente é de mente pobre, de mente escrava. E nisso estão levando as nossas riquezas. Não faz sentido um homem ser dono de 85% das reservas de 842 milhões de toneladas, que é o nióbio. Como assim, gente? Eu fiquei chocada agora com essa informação, eu não sabia disso. Só no Google você buscar, vai lá. Quem é o dono do nióbio no Brasil? Quem é o dono do grafeno no Brasil? Tá lá e mostra as regiões de Araxá, em Minas Gerais e na Amazônia, as maiores concentrações de nióbio que temos no nosso país. E mudando para a pergunta, a segunda pergunta, como exportar esse conhecimento e cultura do povo brasileiro? Sabemos que o povo brasileiro tem conhecimento, né? Temos muito brasileiro que vai para Harvard. E como que faz, exponencializa isso para o Brasil inteiro, essa mudança de mente? Primeiro é escolarizar no sentido de dar o duplo idioma de fato para a população, sobretudo de baixa renda. Eu tenho um filho de 24 anos e esse meu filho fala 4 idiomas. Ele fala a língua materna do pai, que é francesa. Ele fala o finlandês, porque ele fez um intercâmbio de 1 ano na Finlândia. Então, ele foi diplomado e aprendeu o finlandês. Ele fala o inglês, porque ele fez aqui o curso e se formou na língua inglesa. E fala a nossa língua mãe, português. Então, ele é uma pessoa atípica na nossa realidade. Sim, 2% A do nossa, Brasil só fala inglês, brasileiro. entende? Então, quando a escolarização chegar no nível igualitário, onde todas as pessoas vão poder partir do mesmo ponto, porque muitos querem ter acesso, só que quando vai dar a largada, uns já estão aqui e avança, mas e quem está lá atrás? Quem não teve acesso? Como fica? Eles não vão alcançar. Ou, se alcançarem, o sacrifício deles vai ser extremamente danoso, cansativo, desonesto, injusto. Percebe? Então, é preciso olhar com olhar de responsabilidade para essas questões, porque a sociedade ela não está no mesmo nível. A gente sabe que tem classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, classe F, e ainda tem mais classe para baixo, né? Porque isso é medido a partir de quantos salários mínimos existe por renda na família, né? Então, tem famílias aí que não tem nem um salário mínimo. Elas vivem da bolsa do governo. E o que é preciso fazer? Dar acesso à educação, dar acesso ao empreendedorismo, mas dar acesso ao investimento, dar acesso à capacitação. Porque a pessoa vai precisar fazer um curso para empreender, mas se ela não tiver internet, se ela não tiver um tablet, ou um celular, ou um computador, ela não vai ter acesso. Se ela não vai ter luz, eletricidade digna para ela poder ter acesso aos estudos, se ela não tiver, sobretudo, investimento para investir no seu negócio, para a partir daí ela poder vender o seu produto, ela não vai competir com igualdade. Isso é mentira, isso é balela, isso é injustiça social. Então, é preciso olhar tudo isso. Eu tenho visto que o Pablo tem falado que ele vai governar para os pobres. Porque o rico já é rico, o rico já prospera. Então, qual é o papel do governo para o rico? É somente facilitar com que o rico cada vez fique mais rico, para ele crescer. E abrir emprego,
abrir mais crescimento econômico e também pagar os seus impostos para que ele possa contribuir com o governo para dar o acesso a quem não tem o acesso. Né? Então, isso é uma coisa muito séria, que é preciso, de fato, olhar. E quando a gente vê aí a mídia polarizando, né, sendo um coadjuvante dessa polarização, onde mostra que somente há 2 candidatos, e na verdade são 12. Não são 2 candidatos. Porque quando a mídia coloca lá 6 candidatos para poder debater e discutir, né, discutir os seus pontos de vista para dirigir a nação, ele está eximindo a população do direito de ouvir os outros 6. Isso é manipulador. Isso é interferência, sabe? Isso é manipulação, isso é jogo, né? E isso está errado. Não uma coisa aberta, igualitária, onde todos possam ser ouvidos. Eu mesmo, enquanto candidata, eu estou sem condições de fazer dignamente a minha campanha, porque há uma lei que diz que 30%, onde deveria ser 50% para homem e 50% para mulher. Mas aí já está uma coisa desigual. É 30% para as mulheres e 70% para os homens. Porque é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade machista, é uma sociedade majoritariamente composta e liderada por homens. Sendo que 52,60 e tantos % da população eleitora do país é feminina. Então, se as mulheres se posicionarem, elas definem a eleição no primeiro turno. Mas são mulheres subjugadas, manipuladas, cerceadas dos seus direitos e que estão ali submissas. E aí elas não têm voz. E quando nós chegamos para dar voz a essas mulheres, passamos por essa situação de não ter acesso ao fundo que nos cabe fazer a nossa campanha, para que a nossa voz chegue a mais mulheres, para mais pessoas, para a sociedade como um todo, para que a gente possa colocar os nossos projetos e eles assim possam decidir no voto em quem eles vão votar. Mas eles não têm nem a oportunidade de escolher, porque eles não conhecem, eles não têm o acesso. Né? Então, há toda uma desconstrução que precisa ser feita para que, de fato, essa sociedade possa avançar. Isso leva anos. E aí a gente, para começar, tem que fazer uma disrupção, mudar isso tudo que está aí e, a partir daí, avançando até a gente conseguir. Entende? Isso é um processo. E chegando na parte agora, por que o Nordeste ele é rico, mas não é valorizado? O que aconteceu? O Nordeste, ele no OBMEP, os melhores alunos estão no Nordeste. As 3 maiores escolas particulares, dos top 3, 2 dessas 3 escolas é do Ceará. O que está acontecendo? O que aconteceu? Que o Nordeste é visto como um pobre coitado, precisa sair do seu lugar, da sua região, ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ou para outra cidade, para outro país, e não é valorizada aquela mente brilhante. Me diga um pouquinho sobre isso, para a gente dar sequência. O nosso país, por termos dimensões continentais, nós tivemos a nossa capital iniciada lá no início, né, da construção do país, no seu descobrimento dali para diante, no Rio de Janeiro. Sim. E aí tudo acontecia no Rio de Janeiro, que é o sul do Brasil. Você vê o Rio de Janeiro, depois tem... e aí desce, né? Desce e logo, logo acaba o país, né? Então, o que a gente precisa entender? Que as reuniões, as conferências, as decisões, tudo acontecia aqui no Sudeste. Então,
o resto do Brasil praticamente era só mato. Existiam povos? Sim, existiam. Mas o desenvolvimento começou a partir daqui da região sudeste. Então, havia um êxodo migratório das outras regiões do país para a região sudeste, porque era ali o centro econômico, o centro financeiro, o centro de desenvolvimento, o centro de tomada de decisões, melhores salários, ali onde tinham as primeiras universidades, tudo era ali. Então, havia o êxodo, né? As populações saíam. E aí, aquele presidente, o Juscelino Kubitschek, foi que começou com essa interiorização do Brasil, levando a capital do país para o centro-oeste, para o meio do Brasil, vamos dizer assim, propriamente dita, que é Brasília. E o que aconteceu? Brasília foi uma cidade planejada. Eu já tive o privilégio de ir em Brasília. Então, Brasília não é uma cidade cheia de remendo, toda torta. Não é. A Brasília foi uma cidade onde um projetista olhou, acho que foi Oscar Niemeyer, né? Sim. Olhou para o território, né? Pegou um papel e vamos desenhar. Aqui, asa norte, asa sul, e aqui o centro, que é o meio, que é como um avião, né? E ali ela é toda desenhada, toda bonitinha, porque ela foi algo criado. Ela não foi se ocupando devido ao seu crescimento natural. Não, não foi. Então, foi construído as esplanadas dos ministérios, foi construído os prédios, a capital, os centros de poder, a Câmara, tudo foi construído pensadamente, planejadamente, entendeu? Então, a partir daí, foi que o Brasil começou a descentralizar aqui do sul do Brasil, né, do sudeste, e passou a se desenvolver. Aí se criou a Zona Franca de Manaus, um tempo depois, e por aí vai, né? E aí o Brasil foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Hoje, não se vê mais aquele êxodo migratório como houve lá na década de 60, 70, né, 80. Não há mais. Porque, sobretudo, há um prejuízo nisso, sabe, Maxwell? Há um prejuízo. Sabe, você nasceu aqui neste lugar, você foi recebido aqui. E é como se você fosse ingrato, você virasse as costas para esse lugar que te recebeu, que te acolheu, que foi onde você nasceu, e você virasse as costas ingratamente e fosse viver em outro lugar, dando a sua vida, o seu sangue, o seu suor, o seu trabalho em um outro lugar. Porque você perde a essência da sua identidade. Tanto é que os nordestinos, eles são o quê? Humilhados. Eles são discriminados aqui no Sudeste, sim ou não? Sim. Tem um prejuízo, sabe? Por quê? Porque eles não estão... Não. O sotaque é outro, os costumes é outro, a culinária é outra, a forma de se vestir, de se comportar, de comer, de falar é outra. Então, nesse perder da sua essência, nesse de mudar de região, de localidade, eles perdem a sua essência e não são aceitos. E aí gera toda essa dor. Então o Brasil, ele sofre. O Brasil geme. Então agora nós temos a oportunidade de resgatar nossa identidade e de fazer o Brasil crescer em todas as áreas, em todas as regiões, valorizando todas as suas culturas, todas as suas riquezas. E isso é fantástico. Sabe? Então a gente precisa crer, a gente precisa orar, a gente precisa trabalhar. Biscoito. Biscoito. É o biscoito. Biscoito. Ele ouviu um barulho lá na rua, aí ele tá tomando conta aqui, né? Então,
é importante, sabe, Maxwell, que a gente tenha esse entendimento, sabe? E que o nordestino, aonde quer que ele esteja, ele possa dizer: eu estou num lugar chamado Brasil e eu sou brasileiro. Independente de eu não estar na terra onde eu nasci, onde eu fui acolhido, mas eu estou no meu país. Sim. Pior ainda é quando a pessoa vai migrar para outro país. É pior ainda. Né? Mas quando ele ainda se encontra aqui no Brasil, eu mesma, eu sou carioca, mas hoje eu vivo no Espírito Santo, porque Deus me levantou para estar aqui. Mas eu sou o quê? Brasileira. Independente Sim. de eu não estar no estado onde eu nasci, eu vim aqui para um propósito. E eu estou simplesmente em obediência a Deus. E sei que Deus tem algo para fazer na minha vida aqui neste lugar, porque eu sou brasileira. E como brasileira, ele tem algo para fazer no Brasil, através da minha vida. Então, entendendo essa dinâmica divina, eu me coloco na disposição. Eis-me aqui, Senhor. Entende? Então, quando você tem a sua identidade restaurada, quando você reconhece para que veio, qual o seu propósito, você prospera, você avança, você vence. Você não fica à beira do caminho, porque você sabe quem é, sabe da sua importância, sabe para que você veio. E aí você vence, entende? Para nós encerrarmos, o que você diz como candidato a deputado federal? Quais são os critérios? E você também vota, né? Você vai votar em você mesmo, mas ao longo do período eleitoral dos últimos anos, você foi uma votante, fez sua parte de cidadania. Qual o critério para ter um voto decente? Né? Votar com sabedoria. Quais são os critérios? Análise de currículo, né? Análise de currículo e, sobretudo, ver qual que é, de fato, a proposta do candidato. Ou seja, se é um candidato à reeleição, tem que se avaliar o que ele fez. Quais foram os seus resultados? E se ele não teve êxito naquilo que ele se propôs a fazer, ele não tem que ter a chance de continuar, de ser reeleito. Porque se ele não fez na primeira oportunidade que lhe foi dada, com tantos benefícios que ele tem, por estar lá no lugar de honra, de destaque, né? Com tantos benefícios e facilidades que tem, então se ele não honrou isso, ele não tem que estar lá. Então o primeiro ponto é análise de currículo, análise dos seus feitos. Sendo um candidato à reeleição, ele tem que ser avaliado se merece ou não continuar a estar lá. E quem nunca esteve lá, também, da mesma forma, tem que se avaliar o currículo, né, desse candidato e medir aquilo que ele tem enquanto proposta para o Estado, para a população. E no meu caso, a minha proposta, porque eu tenho N informações na minha vida, então, enquanto técnica de enfermagem e também terapeuta, a minha proposta, uma delas é levar as práticas integrativas complementares do SUS para os 78 municípios do estado. O que é isso? São terapias alternativas que promovem e complementam a saúde física e emocional do indivíduo, na saúde básica, nos postos de saúde. Outra coisa, isso vai ajudar a diminuir a violência social, vai ajudar a diminuir o índice de suicídio, vai diminuir o índice de agressões físicas, morais, emocionais dentro das famílias, nas relações conjugais, nas relações entre pais e filhos, nas relações de amizade, nas relações no trânsito, no comércio, nas abordagens policiais. Quando se tem inteligência emocional, quando se tem controle das suas emoções, o indivíduo se torna mais empático, se torna mais compreensivo, mais, vamos dizer assim, responsável, dócil pelas suas decisões, né?
Então, isso é um dos pontos fundamentais. O outro é promover a economia solidária. O que é a economia solidária? É um braço do governo aí onde tem a Ecosol. Ecosol, Eco, Economia Sol Solidária. A Ecosol, ela traz a promoção de você, enquanto uma pessoa que mora no campo, se você produz tomate, eles precisam viabilizar a venda, a comercialização desse tomate. Se você vende polpa de manga, polpa de cupuaçu, sei lá, qualquer coisa, né? Se você vende batata, raiz sei lá, como chama? Gengibre, não sei. Se você faz doces, compotas, biscoitos, bolos, ou seja, a economia solidária, artesanato, bijuteria, pintura, reciclagem de material, isso é economia solidária. É você promover o empreendedorismo na sociedade, sobretudo nas camadas sociais de baixa renda, para que as pessoas possam ter acesso a finanças, para que elas possam vender e pagar suas contas e ter uma vida digna, né? E a outra é a promoção de creches, porque uma vez que essas mães precisem trabalhar, elas sabem que o marido vai para a reunião, não leva filho, o marido vai para o futebol, não leva filho, o marido vai para o trabalho, não leva filho. Mas a mulher, aonde vai, tem que levar o filho ou deixar com alguém. Mas quem é esse alguém? Não tem esse alguém, entende? Então, como as mulheres vão empreender, como as mulheres vão crescer financeiramente, vão sair da zona de vulnerabilidade por terem dependência econômica, às vezes de uma relação tóxica, como elas vão ter autonomia financeira se elas têm seus bebês, os seus filhos para cuidar e não tem com quem deixar? Então, a gente precisa criar creches para dar autonomia para que essas mulheres possam empreender. Então, essas são as minhas pautas. E por isso eu estou aqui pedindo voto de todos vocês que estão assistindo, porque eu acho que isso é fundamental para que a sociedade cresça. Porque eu, enquanto mãe solteira, eu passei por todas essas dificuldades. Eu apanhei de marido. Eu tive que dar um jeito de criar meus filhos, tive que deixar com a minha mãe, tive que abrir mão por um tempo dos meus filhos, porque eu trabalhava na marinha mercante, eu não tinha com quem deixar meus filhos para embarcar. Então, eu tive que mudar de cidade, levar os meus filhos lá para ficar na casa da minha mãe para poder trabalhar, embarcar. Porque eu não podia, eu não saía de manhã e voltava de noite. Eu saía, levava 3, 4, 6 meses para voltar e ver meus filhos de volta, porque eu trabalhava embarcada. Eu viajava pelo mundo. Então, como que as mulheres vão sair dessa zona de sofrimento se elas não têm esse amparo legal para deixar os seus filhos? E uma das propostas é fazer com que essas igrejas que ficam ociosas aí a semana inteira fechada, usem os seus prédios em parceria com a prefeitura para usar aquele espaço lá, para dar emprego às mulheres que congregam na igreja e para poder usar aquele espaço que é limpo, é seguro, é saudável, é higiênico, para deixar com que faça-se uso como creche, e aí as mães vão deixar, ou seja, vai promover emprego, vai fazer com que a igreja promova o seu papel social, né? De usar o seu espaço, e ela vai ser beneficiada com recursos da prefeitura para poder usar o espaço. Então, não precisa gastar dinheiro e construir creche. Quantas igrejas aí tem que só usa domingo, um dia na semana? Me fala. Então, não pode usar os espaços das igrejas? Tem mais igreja que boteco. Não é? Então, é isso. A minha proposta é essa. E eu peço aí... Então, mas só quem vive... Deus deixou somente uma região. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Viúvas não só de maridos falecidos, mas viúvas de maridos vivos. Órfãos de pais vivos. Temos muito problema, quase 1 milhão de detentos por causa de paternidade. Falta de um pai presente que mostre ali o caminho para o filho. Então, realmente, a única religião é essa.
pessoas desamparadas que precisam do amparo. E temos aí milhares e milhares de igrejas que poderiam estar assumindo esse papel. E não fazem. E não fazem. Vamos encerrar, Eu né? Vamos amei. encerrar. O tema Eu é amei. polêmico. Eu amei estar aqui, podendo falar de algo que eu gosto com tanta propriedade, que é a geografia e a inserção do homem nesse meio, né? E eu não posso deixar de fechar falando aqui do aquífero Guarani, que é o maior aquífero, né? A maior bacia hidrográfica de água potável do planeta. Então, nós temos nessa reserva de água potável e a biodiversidade na Amazônia, que também é o nosso grande e maior tesouro, né, de biodiversidade no planeta. Então, que nós possamos votar inteligente, votar com responsabilidade, para que, de fato, a gente venha se apropriar de todas essas nossas riquezas. E assim, só por nossas riquezas, possa ir lá para o primeiro lugar no topo, né, do maior país desenvolvido do mundo, o maior país mais rico do mundo, que somos de verdade, né? A Florice está perguntando se você é geógrafa. Ela é professora, é formada em geografia. Sou, sou, sou a Flor, né? A Floricena. É a Flor. Ela estava lá no adesivaço com a gente no sábado. Sou sim. Sou técnica de enfermagem, sou gestora, sou teóloga por 2 vezes, sou o que eu quiser. A minha gratidão pela sua presença, pelo conteúdo edificante. Possamos ter um dia 2 de outubro diferente dos últimos anos, que possamos aí ter a sabedoria e discernimento para fazer boas escolhas e que possamos votar consciente. Não vamos errar mais uma vez, porque quem sofre não é o político, é eu e você. 4 anos aí pela frente, né? 4 anos pela frente, dependendo, né, entre aspas, da segurança pública defasada, da saúde pública defasada, do ensino de educação defasada há 40 anos. Então, Deficiente, deficiente, então, ineficiente. então é algo que tem que ser pensado. Eu não sou psicóloga, eu sou psicoterapeuta. E é hora de mudar, né, Eliane? Vamos mudar. Vamos mudar isso aí, né? Com a mudança de mente, né? Mudança de mentalidade. No dia 2 de outubro, vou estar consciente para que a gente possa respirar e viver, né, uma vida plena aí, de gozar daquilo que é nosso, né? Feito. Meu muito obrigado. Vai ficar no feed e vou deixar o link daqui a pouco do YouTube. Também essa gravação vai ficar gravado nessa live e vai para o YouTube. E a nossa amiga Silvana Cerqueira irá postar, repostar esse link aí nos stories para vocês poderem rever e compartilhar com mais pessoas. Meu muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima. Espero que nessa semana estamos aí com burocracias empresariais, como empreender nesse país burocrático. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo para todos vocês que estiveram aqui conosco. Deus abençoe. Obrigada.